pouquinho sobre essa primeira parte do livro, as 4 primeiras sessões, tá? Então, essa sessão 5 e 6 a gente vai pular. Eu vou pular, depois talvez se der tempo eu volte para elas, né? E depois na aula que vem eu vou começar a falar sobre funções tipo da classe de Polya, tá? Mas, só para lembrar um pouquinho do que a gente já fez, a gente começou nossa primeira aula falando sobre o teorema de Feynman-Lindelof, né? Que a gente vai usar várias vezes aqui no curso. Essencialmente, se a minha função é limitada por 1 aqui embaixo, né? Esse módulo de FC, se f é uma função de U em C, semiplano superior, analítica aqui, com módulo de f de z contínuo até o barra, né? E vou botar aqui o lim_inf que a gente tinha aqui, de R quando R vai para infinito, de Q de 1 sobre R, integral de 0 até π, essa condiçãozinha que a gente fez, elevado aí θ, seno de θ, dθ, se esse lim_inf aqui fosse 0, então a implicação é que se f fosse limitada por 1 em R, isso aqui implicava que f de z era limitada por 1 em todo o semiplano superior. Tá? A gente viu aplicações disso aqui, por exemplo, para funções de tipo exponencial. Se a função tem tipo exponencial 0, esse lim_inf aqui sempre vale. E mais trivialmente, se a função é limitada, esse lim_inf sempre vale. Então, na maioria das nossas aplicações, a gente vai estar usando uma função que é limitada por 1 aqui nos reais e limitada para cima, então ela tem que ser limitada, de fato, por 1 para cima, né? Então, esse foi o primeiro teorema. E depois a gente passou a aula, esse foi o teorema da aula 2, né? A primeira aula foi só a introdução, teorema da aula 2. E na aula passada a gente começou a ver esse interplay, esse vai e volta aí, sobre definir funções aqui no eixo dos reais e como é que eu levanto essa função para ela ser a parte real de alguém, né? Então, a gente tem vamos talvez dividir em 2 partes aqui, né? O nosso teorema 2, o conjunto de teoremas 2 aqui que a gente viu, né? Diz o seguinte sentido: se a gente tivesse uma função ou uma medida, né? Então vamos lembrar isso aqui, né? Seja f, digamos assim, o que eu chamei de h, né? Seja h de x uma função não negativa, e aqui tinha uma certa condição de integrabilidade, né? Com a integral de menos infinito até infinito de h de t sobre 1 mais t2 dt é finito. Tá? Então, eu poderia definir uma função, então h mora aqui, então h de x mora aqui, h de t. Eu poderia definir uma função no semiplano superior, de modo que a parte real dela fosse contínua até o bordo, e a parte real no bordo fosse essa minha função h. Né? Como é que é essa minha função g? G de z, vamos ver se vocês lembram. Era o quê? 1 sobre πi, me corrija se eu estiver errado. Integral de quê? Menos infinito até infinito. 1 mais z quadrado, vamos lá. 1 mais z quadrado, sobre quê? 1 mais t quadrado. Aqui é h de t, t menos z, é isso? dt? Mais 1 sobre πi, mais z sobre πi, integral de menos infinito até infinito, de h de t sobre 1 mais t quadrado dt. Então, essa era a função aqui. E se você quiser de quebra, você ainda pode botar aqui um termo menos, se você quiser, p e menos c e z. Menos c e z com c positivo, tá? Menos c e z com c positivo, c não negativo. Então, essa função aqui, real de g de z, essa função que satisfaz o quê? Satisfaz que real de g de z é sempre maior ou igual que 0, né?
de fato, porque eu sei que real de g de z aqui nessa expressão dá o quê? Se eu escrevi dessa forma, na verdade, deixa eu botar aqui o P. Né? Deixa eu trocar isso aqui por um P que a gente vem chamando de P. Né? Quem é o real de g de z se eu escrevo a minha g de z como sendo isso aqui? Isso aqui dá P, Y, certo? Mas aqui tem Y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de h de t, aqui é a convolução, né? Dá isso aqui, não dá? Py, que vem dessa parte, e a parte real dessa parte, desse cara aqui é essa integral, que é h convolução com kernel de Poisson. Né? Em particular, a gente viu que isso aqui é contínuo, isso aqui é não negativo, tá? Isso aqui é não negativo porque esse pedaço é contínua até o barra, né? E em o barra, a gente viu que real de g de x é essa minha função h de x. Se eu começo com h não negativo, acho que eu tinha que assumir aqui h contínuo também. H não negativo, contínua, não negativa, com aquela... Eu sei, se eu começo com h, eu sei subir. Certo? Mas geralmente, né? Então esse aqui é o teorema 2 versão 1. Teorema 2 versão 2, a gente fez a mesma construção, só que em vez de pegar um h, eu podia pegar uma certa medida. Uma medida que vem de uma função não negativa. Então, se μ é uma função não decrescente, né, você pode fazer a mesma construção que você fez aqui com essa medida h de t dt, né, você pode trocar, digamos aqui, h de t dt por dμ de t. Certo? Então, seja μ uma função não decrescente, de modo que a medida dμ de t satisfaz essa condição aqui. dμ de t, 1 mais t2 é finita. Né? Então, você constrói da mesma forma a sua g, trocando h de t dt por dμ de t, gera uma função que é analítica no semiplano superior pelo teorema de Moreira. Né? Você pode somar isso aqui se você quiser. Tá? E na volta, você não tem mais que ela é contínua até o bar. Né? O que você tem aqui, você vai trocar essa última parte pelo quê? Né? Lembra que a volta aqui, essa aqui é a fórmula, esse aqui é o que a gente chamou na aula passada de inversão de Stieltjes. Né? Como é que era o último passo aqui? Era só se A e B fossem pontos de continuidade. Se A e B são pontos de continuidade da função μ, então você tem que o limite, né, isso aqui vale no sentido integral, né? O limite da integral de A até B de real de g de x mais y, limite quando y vai para zero, isso aqui vai virar μ de B menos μ de A. Legal? Era isso mesmo, né? Então tá, então eu sei que se eu começar com uma função aqui embaixo, bonitinha, contínua, ou eu começar com uma medida, eu sei subir, construo uma função que é harmônica aqui, portanto é parte real de uma função inteira, e essa parte real de uma função inteira, nesse primeiro caso, ela é contínua até o bordo, nesse segundo caso, ela não é contínua até o bordo, mas eu ainda tenho um certo limite aqui no bordo. Tá? Beleza. Agora a gente quer fazer o contrário. Né? Então esse aqui está aqui 1, está aqui 2. Vamos fazer agora o contrário do 1. Vamos chamar aqui de 1'. O que foi que a gente fez nos problemas 2 a 4 na aula passada? Agora eu quero começar com uma função que eu te digo que ela é analítica no semiplano superior e tem a parte real não negativa. Eu quero encontrar uma representação para ela mais ou menos desse tipo aqui. Né? Então, o primeiro resultado que a gente viu na aula passada, quer dizer, a gente resolveu os problemas, né, foi exatamente a volta do 1. Né? Então, vamos lá. Se G é definido agora de U em C, né, é uma função analítica, vamos lá, com parte real de G sempre não negativa e parte real de G contínua até o bar. Função analítica no semiplano superior, parte real não negativa e a parte real contínua até o bar. Né? Então,
a gente viu que, então, a gente viu que essa função, a parte real de g de x mais y, era dada por isso aqui, né? Era dada por isso aqui. Então, isso aqui é igual a py mais y sobre π, integral de menos infinito até infinito, onde essa h aqui vai ser substituída pela restrição dela, né? Real de g de t sobre t menos x quadrado mais y ao quadrado dt. Tá? E esse p aqui é maior ou igual que zero. A gente, na verdade, viu quem era esse p. Esse p aqui é o limite. Quando você mandar o y para infinito, né? Que é o limite quando o y vai para infinito. Tá? A gente provou que se isso equivale, essa real de g de t, na verdade, satisfaz essa condição de integrabilidade aqui. Né? Portanto, quando você mandar o y para infinito, quando você mandar o y para infinito, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero argumentar que isso aqui vai para zero. Quando eu dividir por y, né? Se eu dividir por y, isso aqui dá real de g de y sobre y. Se eu dividir por y aqui, sobra só esse p. E aqui, se eu dividir por y, esse y vai embora. E quando eu mandar esse y aqui para infinito, isso aqui vai para zero pelo teorema da convergência dominada. Né? Então, esse p, na verdade, fica sendo esse limite aqui. Tá? Então, eu vi que toda função que tem a parte real não negativa no semiplano superior, essa parte é contínua até o bordo, essa parte real é dada por uma expressão desse tipo. Portanto, sua função, na verdade, é dada por um cara desse tipo aqui. A menos de uma constante imaginária. Se você quiser somar uma constante, qualquer constante imaginária aí você pode somar ainda. Então, a função, na verdade, é isso aqui mais uma constante imaginária. Né? Já que a parte real é dada, então só existe uma parte imaginária menos de constante, que é a conjugada harmônica dela. Tá. Então, isso aqui foi o conteúdo dos problemas, 2, 3, 4 e 5, que a gente discutiu na aula passada. 2, 3, 4 e 5? Não. 1, 2, 3 e 4, né? 1, 2, 3 e 4, que a gente discutiu na aula passada. Hoje a gente quer fazer a volta do 2. O que eu quero fazer hoje para vocês é a volta do 2. Ou seja, eu vou dropar, eu vou tirar essa hipótese aqui. Eu vou tirar a hipótese de que a parte real de g é contínua até o bordo. Eu vou só começar com uma função g, cuja parte real é não negativa no semiplano superior e só. G analítica no semiplano superior e parte real não negativa no semiplano superior. E concluir que a minha g é dada por uma integral justamente com uma medida aqui de μ. Tá? Então, esse é o teorema que a gente vai provar hoje. Espero que esteja contextualizado. Deixa eu procurar o que eu quero fazer hoje. Então, vamos lá. O teorema de hoje é o seguinte. Então, vamos lá. Teorema do dia. É o que a gente chama de representação de Poisson. Tá? Vamos lá. Então, teorema. Vamos lá. Seja F de U em C analítica no semiplano superior, né, com real de F de Z maior ou igual que zero. Tá? Então, vamos lá, existem um número real P maior ou igual que zero e uma função decrescente, não decrescente μ de x tal que real de f de x mais y é igual a py mais y sobre π, integral de menos infinito até infinito, dμ de t
sobre t menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, esse é o teorema que a gente quer provar hoje. Para todo y maior do que zero. Tá? Isso aqui, para y igual a zero, não vai fazer sentido. Vai fazer sentido só nesse sentido aqui, né? Todo ponto de continuidade você vai ter isso aqui. Então vamos lá. Parece fácil a gente concluir de onde a gente está, mas na verdade vai dar um certo trabalho. Esse é o único resultado que eu queria discutir com vocês hoje. Então, vamos tomar um tempinho para a gente discutir isso aqui e ficar bem claro. Vocês já leram esse teorema no livro? Entenderam a prova bem direitinho? Não, mais ou menos? Ele dá umas passagens, dá uns saltos grandes aí no livro, né? Se você tiver fé, você pode acreditar. Mas seria bom se você de fato... se a gente de fato discutir e for até os meandros disso aqui e saber o que de fato está acontecendo. Né? Vamos lá, vamos tentar fazer junto isso aqui e ver onde é que a gente vai dar. Então, a primeira ideia básica que ele vai usar aqui, e que a gente vai usar várias vezes nesse curso, é quando eu tiver uma função, quando eu tiver dropado essa condição de continuidade até o bordo, certo? Mas eu estou te dando uma função que é analítica aqui do semiplano superior U. Certo? Eu não estou te dando nada dela no bordo. Tá? Então, a ideia básica aqui é você sempre botar um epsilon level aqui para cima. Ó, trabalhar aqui nas coisas nessa linha epsilon aqui. Trabalhar daqui para cima e depois tentar mandar o epsilon para zero. Tá? Porque como a minha função é analítica no semiplano superior, U em particular, ela é contínua e analítica até esse bordo verde aqui, né? Então, eu vou pensar do verde para cima como sendo meu novo semiplano, fazer o que eu tenho que fazer lá e depois tentar mandar o epsilon para zero. Tá bom? Então, tá. Então, vamos usar os resultados que a gente já conhece. Né? Então, vamos usar os resultados que a gente já conhece. Não, seja epsilon maior do que zero. O que é que a gente já sabe? Então, eu já sei que se eu quisesse, por exemplo, escrever real de g de x mais iy mais iy, como é que eu escreveria isso daqui? Eu poderia usar esse resultado aqui, né? Na verdade, esse daqui que a gente provou na aula passada. Tá? Ou seja, eu estou jogando aqui o y para cima. Isso aqui eu posso escrever real de g de x mais y mais y. Na verdade, a minha função agora é f, tá? Desculpe. Real de f, x mais y mais y. Isso aqui eu sei que é um certo p, e esse p depende do meu epsilon a princípio, tá? Ele tem uma constante, né? Vezes y mais y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de quem? De real, de g de t mais y, sobre t menos x quadrado mais y ao quadrado, dt. Por 1 linha. Por 1 linha ali, a gente já provou isso daqui, né? Então, se eu for até nesse level aqui i epsilon, e fizer daqui para cima, eu tenho esse resultado aqui. Então, para todo epsilon, eu tenho uma decomposição desse tipo. Agora, quem é esse p de epsilon? Né? Onde? Lembra que esse p de epsilon aqui, a gente viu que era simplesmente esse limite, né? Esse limite de... limite de real de g, limite quando y vai para infinito, tá, e aqui a minha função seria essa g epsilon, que é
IY mais IY sobre Y, né? Tá claro isso aí? Estou trocando muito F com G, né? Me ajudem aqui. F. F. Né? Tá bom. P de epsilon seria exatamente isso aqui. De epsilon sobre y. Ora, mas isso aqui, se esse limite aqui existe, né? Se o epsilon é pequeno, digamos assim, epsilon entre 0 e 1, você pode simplesmente reescrever esse quociente aqui, né? Real de f de y mais y sobre y, você escreve como real de f de y mais y sobre y mais epsilon vezes y mais epsilon sobre y, né? Então, se esse limite aqui existe, quando y vai para infinito, como esse limite aqui existe é 1, então esse limite aqui existe. Né? Então, na verdade, esse limite aqui, né? Então isso aqui implica que o P de epsilon é igual a simplesmente o limite, quando o y vai para infinito, dessa quantidade aqui. Agora, y indo para infinito é a mesma coisa que y mais epsilon indo para infinito. Então, isso aqui fica real de f de y sobre y. Tá claro isso? Isso não depende de epsilon. Vamos daqui para frente, vamos tomar aqui sem perder generalidade o epsilon entre 0 e 1. O epsilon está fixo entre 0 e 1. Tá? Então, esse P de epsilon, na verdade, não depende de epsilon. Então, essa é a primeira conclusão que a gente chega. Então, isso aqui implica que o P de epsilon, na verdade, é um certo P. Tá? Tá bom. Até aí, tranquilo? Até aí, tudo bem, né? Então, eu sei que no final das contas, eu não vou obter uma representação, quer dizer, minha função não sendo contínua até o bordo, eu não vou obter uma representação dela com uma função aqui. Então, é melhor começar a passar logo para o mundo das medidas, já que meu resultado, eu quero chegar aqui numa medida. Né? Então, vamos definir aqui uma medida. Define essa função μ de x. Né? Eu quero escrever essa real de f de t mais y como sendo um dmi de t. Né? Então, na verdade, eu tenho que definir a minha função μ como sendo a integral desse cara. Então, μ de x vai ser a minha integral de 0 até x, tá? De real de f de t mais y dt. Tá legal? Então, o que é que eu sei sobre essa função aqui, do modo como eu defini? Defino esse μ como sendo y. Isso aqui é uma função, certo? Essa função aqui, ela é, na verdade, uma função até contínua. Ela é uma função, como isso aqui é não negativo, né? Como isso aqui é não negativo, essa função aqui, ela é não decrescente. Tá claro? Ela é não decrescente. Ela é uma função contínua, na verdade, é uma função C1, né? Porque ela é integral de alguma coisa que é contínua. A função aqui é C1, ela é não decrescente. C1, se você quiser aqui. Tá? Que mais? E eu estou botando aqui o μ de 0 como sendo 0, tá? Ela não é não negativa, ela toma valores negativos. Né? Quando x for negativo, essa integral está entendido como sendo menos a integral de menos x até 0, tá? Então, ou seja, ela é uma função bonitinha. Tá? Então, isso aqui é a sua μ de x. Tá? De modo que você pode reescrever esse seu carinha aqui como sendo... Vamos lá, de modo que a gente pode reescrever aquilo ali. A gente vai reescrever, então. Reescrevendo, a gente obtém que real
de f de x mais y mais y. Vamos chamar isso daqui. Tá? Não sei se ele chama de f epsilon isso aí. Chama esse negócio de f epsilon ou não? Não deixa isso aí, né? Fx mais y epsilon, isso aqui dá igual, então. O p a gente já viu que é um só, então isso aqui dá py. P não depende de epsilon, mais y sobre π, a integral de menos infinito até infinito, de quem? D mi epsilon de t sobre t menos x ao quadrado mais y2. Certo? D mi epsilon, exatamente essa mi epsilon é C1, então D mi epsilon é pontualmente igual ao real de f de t mais y, como a gente tinha aqui. Legal. Então, até aqui, tranquilo, né? Então, a ideia filosófica é bem simples. Por trás disso aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que passar, então, agora o limite quando o epsilon vai para zero. Tá? Quando o epsilon vai para zero, então, o que você quer é passar o limite. Quando o epsilon vai para zero, você espera que essas funções mi epsilon de x, em cada ponto, converjam para uma função. E esse vai ser o seu candidato, né? Se você pega uma sequência de funções não decrescentes, se elas tiverem um limite, esse limite vai ser, obviamente, não decrescente também, e esse vai ser o seu candidato a ser a sua função mi. Tá? Agora, a gente tem que fazer, de alguma forma, essa ideia funcionar. Né? Então, meu objetivo aqui, agora, nesse momento, é fazer um limite de funções não decrescentes. De alguma forma, fazer esse limite acontecer. Né? E a gente vai ver aqui que, a princípio, eu não posso garantir que esse negócio vai convergir como eu quiser, né? Vai ter um limite. Então, a ideia aqui talvez seja passar para uma subsequência. Tá? Vamos ver o que a gente conhece sobre essas mi epsilons aqui. Vamos ver. Primeiro eu preciso de uma certa limitação uniforme nessas mi epsilon. Então, deixa eu botar aqui o que a gente vai tentar fazer agora. É uma certa limitação uniforme dessas mi epsilon. Limitação uniforme dessas mi epsilon. O que eu sei, a princípio, sobre a minha mi epsilon, tá? Do modo como eu escrevi aqui, ó, tá? Lembra que aqui eu estou tratando o epsilon entre 0 e 1. Lembra que eu estou tratando aqui entre o epsilon entre 0 e 1. Então, se eu pegar nessa expressão, por exemplo, se eu pegar se eu pegar essa expressão aqui, estrela, né? Em estrela. Se eu tomar o meu x igual a 0 e o meu y igual a 1, ou seja, se eu estiver olhando no ponto I, certo? Se eu estiver olhando no meu ponto I, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que, essencialmente, essa integral aqui, né, de 1 sobre π, de menos infinito até infinito, de d mi epsilon, de t, e aqui vai ficar simplesmente t2 mais 1. Tá? Essa integral aqui ela é não negativa, é sempre não negativa. Tá? Mas ela é menor do que... Isso aqui é limitado, né? Se o meu y for 1, isso aqui dá p. E esse cara aqui, quer dizer, independente do epsilon, eu vou estar aqui no ponto I mais I epsilon. Né? Ou seja, eu vou estar nesse ponto aqui, eu vou estar entre o ponto, sei lá, I e 2i, digamos aqui. Né? Se o meu epsilon estiver entre 0 e 1, eu vou estar entre o ponto y e 2i. E certamente essa função aqui é uma função contínua, nesse intervalo. Tá? Então tem um máximo, que eu consigo então, que é para todo o epsilon, entre 0 e 1, esse negócio aqui ele é limitado. Limitado por um certo mzão. Tá claro isso aí? Tá? Independente de epsilon, né? Para epsilon entre 0 e 1. Beleza. Então, agora eu vou e escrevo... Agora eu quero transformar isso aqui numa certa limitação mesmo para a minha função mi epsilon. Né? Agora eu escrevo, sei lá... mi epsilon... Quem é mi epsilon de A? Mi epsilon de A... vamos botar aqui menos, se você quiser, mi epsilon de menos A. Mi epsilon de A até menos A, isso aqui é
Isso aqui eu sei que é não negativo, né? Porque a mi epsilon é não decrescente. Então, vamos lá. Seja A um cara maior do que zero. Mi epsilon de A menos mi epsilon de menos A, isso aqui dá igual a integral de menos A até A de D mi epsilon de T. Tá? Que é igual a integral de menos A até A, aí eu multiplico em cima e embaixo por esse cara. 1 mais T2. Agora o T está entre menos A e A, né? Então isso aqui é menor ou igual do que 1 mais A2, integral de menos A até A, desse cara aqui, que é menor ou igual que a integral de menos infinito até infinito, desse cara aqui, que é menor ou igual do que 1 mais A ao quadrado vezes M. Tá legal? Ou seja, eu sei que esse cara aqui é positivo, eu sei que esse cara aqui é negativo, tá? Então isso aqui me implica que esse cara aqui tem que ser menor do que essa cota, e esse cara aqui, em módulo, tem que ser menor do que essa cota aqui também. A diferença entre esses dois caras dá no máximo 1 mais A ao quadrado M, isso aqui independe de epsilon. Tá claro isso aí? Ou seja, isso aqui implica que módulo de o epsilon de x é sempre menor ou igual do que 1 mais A ao quadrado M, né, se o x pertence ao intervalo menos a a. Para qualquer x no intervalo menos a, o epsilon de x está uniformemente limitado em epsilon. E essa aqui é a cota. E epsilon aonde? Mi epsilon. Tá legal? Então pronto. Então agora eu tenho uma sequência de funções não decrescentes. E em cada pontozinho x, elas são limitadas. Tem uma cota uniforme, mas ela está aí num certo intervalo que independe do epsilon, né? Então agora é o momento, como é que eu faço isso aí? O livro tem uma passagem que ele diz assim, que isso aqui é trivial pelo esse Rayleigh Selection Principle, que você pode escolher uma subsequência que converge em todo ponto. Eu quero escolher uma subsequência, epsilon n, de modo que mi epsilon n convirja, mi epsilon n de x convirja em todo ponto para um x. Tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre essa construção. Então, o nosso objetivo agora é o seguinte. O objetivo é extrair uma subsequência mi epsilon n, digamos assim, tal que limite, quando esse epsilon n vai para zero, de mi epsilon n de x seja igual, exista, e a gente vai denominar ele de mi de x para qualquer x real. Vamos pensar um pouquinho como é que eu faço essa construção. Então, eu posso fazer usando isso aqui, usando os métodos de diagonal de Cantor, por exemplo. Eu posso pegar essa tua... eu posso enumerar os teus os racionais. Então, vamos lá, primeiro passo. Você enumera os racionais, Q igual a, sei lá, R1, blá, 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 R2. E aí, para cada racional, você encontra uma sequência, racional R1, você encontra uma sequência que naquele racional R1, como é um conjunto limitado, tem um certo limite, né? Então, a sequência mi, sei lá, epsilon 1, 1, mi epsilon 1, 2, tal, que mi epsilon de ij
no ponto R1 convirja para alguma coisa, você define aquilo como sendo mi de R1. No ponto R2 você faz a mesma coisa, mi, epsilon, você pega agora uma subsequência dessa aqui anterior, né? Mi2, 1, Mi2, 2, tal. Essa sendo uma subsequência dessa, de modo que convirja em R2. E assim por diante, né? E depois você escolhe a diagonal de Cantor. De modo que você vai ter uma sequência, então aqui existe uma sequência, vamos chamar aqui de epsilon n, tá? Vamos chamar aqui de epsilon, eu estou renomeando já a sequência. Existe uma sequência epsilon n, de modo que mi epsilon de x convirja para uma coisa que o limite de mi epsilon de x, existe uma subsequência, tal que o limite de mi epsilon de x, quando o epsilon tende a zero, seja igual a uma coisa que eu vou definir como sendo mi de x para qualquer x pertencente aos racionais. Tá claro isso? Eu consigo extrair uma subsequência de modo que mi epsilon n de x tem um limite. Quando epsilon n vai para zero, para todo x racional. Tá? Então, essa minha função mi de x aqui, a princípio, ela só está definida nos racionais. Né? Mas é óbvio que eu tenho que essa mi de x, quer dizer, note que essa minha função mi, ela é não decrescente. Tá? O limite pontual de função não decrescente é não decrescente. Tá? Então, essa mi, ela já nasce só nos racionais, ela nasce aqui só nos teus racionais, e ela é não decrescente. Então, tu tem um cara aqui, tu pode ter um cara aqui. Certo? Então, tu definiu uma função só nos racionais. Legal. Tu quer agora definir essa tua função mi nos reais. Certo? Tu gostaria de definir essa função mi nos reais. De repente, até passando uma subsequência dessa sequência epsilon n, passando ainda para uma outra subsequência, tu quer garantir essa convergência não só nos racionais, mas também em todos os reais. Certo? Tu pode ter aqui que essa sequência mi epsilon n está convergindo nos racionais, mas em algum irracional ela não está convergindo. Tá? Então, o que pode acontecer é o seguinte, vamos lá. Então, vamos tomar aqui um y, y é um número ruim, mas tome um s que é irracional. Toma um s irracional. O que pode acontecer, vocês concordam comigo que pode acontecer duas coisas, né? Esse s pode ser um ponto de descontinuidade dessa tua mi que tu definiu aqui, ou pode ser um ponto de continuidade. Então, a primeira opção é que a mi seja contínua em S. O que é que quer dizer que a mi seja contínua em S? Quer dizer que se tu pegar, vamos botar aqui o lim sup da mi de R, com R menor do que S, R racional, isso aqui dá igual ao lim inf da mi de R com R maior do que S, R racional. Lembra que a tua função mi, a princípio, só está definida para os racionais. Certo? Mas pode acontecer que num certo S aqui, quando tu aproxima por racionais por baixo, e tu aproxima por racionais por cima, eles estão tendendo para o mesmo limite. Tá? Se isso aqui for verdade, eu afirmo para vocês que essa mesma sequência mi epsilon n, nesse ponto S, a mi epsilon n está definida em todo ponto. Eu afirmo para vocês que a mi epsilon n nesse ponto S tem um limite. E o limite é igual a exatamente esses dois caras aqui. Tá? Vamos chamar isso aqui de A. Nesse caso, isso aqui implica que o limite da mi epsilon n de S é igual a A quando o epsilon n vai para zero. Ou seja, e você então já pode estender a sua função. Se esse for um ponto de continuidade, esse ponto já estaria tratado, digamos assim. Por que isso aqui é verdade? Se você pensar um pouquinho, você se convence que isso aqui é verdade, né? Vamos ver.
se você pegar o seu S aqui, você poderia escolher um racional aqui bem pertinho dele, de modo que a distância desses dois caras aqui fosse muito pequena. Certo? Então, o que é que você faria? O Mi desse cara aqui é bem pertinho do Mi desse cara aqui. Só que o Mi desse cara, vamos botar R1 e aqui o racional R2. O Mi de R1 é um limite de Mi epsilon de R1, nesse ponto R1, certo? E o Mi epsilon de S é sempre maior do que o Mi epsilon N de R1. Então, quando você passar o limite naquele ponto R1, você sabe que esse Mi epsilon N, o limite, né? O limsup, por exemplo, o liminf, né? Liminf de Mi epsilon N de S é maior ou igual do que esse cara. Por outro lado, a mesma coisa o limsup, né? Então, você teria que, se você passasse o limite aqui, você encontraria que o liminf de Mi epsilon N de S, tá? Quando o epsilon N vai para zero, isso aqui seria sempre maior ou igual do que o Mi de R1. Tá? Porque o Mi epsilon N de S é sempre maior do que o Mi epsilon N de R1. Né? Quando você passa o liminf nos dois, o liminf disso aqui é maior ou igual que o liminf de Mi epsilon N de R1, só que esse liminf vai ser igual a Mi de R1 por definição. Né? Então isso aqui vale para qualquer R1 menor do que R. Por outro lado, vale também a desigualdade no contrário. O limsup, quando o epsilon N vai para zero, de Mi epsilon N de S, é menor ou igual do que o Mi de R2, para qualquer R2 maior do que R. Né? Porque esse cara é sempre menor do que o Mi epsilon N de R2. Então, você passa o limsup, é menor ou igual que o limsup desse cara, o limsup desse cara é igual ao limite de Mi de R2. Né? Se isso aqui vale para todo R1 menor do que R, isso aqui vale para todo R2 maior do que R, então agora você pode fazer o R1 tender para R, o R2 tender para R, esses dois caras ficam iguais, você encontra que o liminf é maior ou igual do que o limsup. Né? Portanto, o limite existe e dá igual a esse cara. Tá? Isso aqui implica que, então, existe o limite de Mi epsilon N de S. Quando epsilon N tende a zero e você batiza isso aqui, você batiza isso aqui também de Mi de S. Tá legal? Então, se esse caso aqui, se o seu S fosse um ponto de continuidade, você estaria tranquilo. O outro caso, aí você vai ter que passar por um subsequente de novo. O outro caso é se o S não for ponto de continuidade. Ou seja, se o seu S irracional não for um ponto de continuidade. Se você aproximasse por racionais por baixo, estivesse convergindo para cá. Se você aproximasse por racionais por cima, estivesse convergindo para cá. Mas eu afirmo para vocês o seguinte, lembra que essa tua Mi que tu definiu aqui nos racionais, ela também tem essa cota uniforme, né? Se a Mi epsilon de x é menor ou igual que esse negócio aqui, então a tua Mi de x é menor ou igual, todo ponto x ela tem uma certa cota uniforme aqui. Então a minha observação é que o conjunto dos pontos S, onde ele não é ponto de continuidade, é um conjunto, esse cara aqui é um conjunto enumerável. Esse cara aqui é um conjunto enumerável. Aí você pode ver, assim, usando os argumentos básicos de análise, né? Vamos ver, chama esse conjunto aqui de J, né? Vamos ver quantos caras eu posso ter em J, de menos N até N, define a oscilação num ponto aqui, com oscilação menor ou igual que 1 sobre 1 milhão, 1 sobre N, né? Aí você vai ver que eu não posso ter oscilação, se eu tiver oscilação 1, digamos assim, oscilação 1 no intervalo menos 1000, certo? Eu não posso ter mais do que uma quantidade finita de pontos que tem oscilação 1, porque eu sei que se eu tiver muitos saltos, né, de tamanho 1, a minha Mi ia ter que ser muito grande, mas a Mi está uniformemente limitada. Né? Então, para cada menos N, para cada tamanho de salto que você botar, existe uma quantidade finita de pontos S de descontinuidade que podem ter aquele salto. Né? E aí você, então, faz a união de todos esses conjuntos. A união enumerável de um conjunto de conjuntos finitos é um conjunto enumerável. Tá? Então, esse conjunto aqui é enumerável, conjunto dos pontos de descontinuidade.
E aí você repete, então, o argumento da diagonal de Cantor para subsequências desse cara aqui. Eu tenho agora um conjunto de descontinuidade, enumero eles, e para cada um deles eu pego uma subsequência que converge pontualmente naquele cara. Né? Repito o argumento da diagonal de Cantor, e para todos os caras nesse conjunto eu consigo uma subsequência que é convergente. Então aqui você repete o argumento da diagonal de Cantor. A conclusão que você obtém é que existe, então, uma subsequência εn, tal que o limite de μ εn de x é igual a uma função que você chamou de μ de x, quando o εn vai para zero, para qualquer x real. Tá claro isso aí? Tá bom. Então, essa aqui é uma passagem que eu acho que merecia uma maior explicação no livro, se você não viu esse princípio da seleção de Helly. Mas isso aqui são só dois métodos, duas diagonais de Cantor seguidas, tá? Beleza. Então, essa minha μ de x aqui, esse cara aqui é o meu candidato. Essa daqui é a minha função, que já nasce, obviamente ela já nasce não decrescente, né? Então, essa minha μ de x. μ de x é uma função não decrescente, porque ela é o limite pontual de funções não decrescentes. Né? Ela não é mais contínua, a priori, não é mais contínua. Tá? Mas eu gostaria de provar que esse cara aqui é a minha função desejada. Aí vamos lá, agora que o problema de fato começa. Eu quero primeiro observar para vocês, então, o seguinte fato. Quero primeiro observar que, vamos lá, se eu pegar dois pontos A e B finitos, né, a primeira coisa é que eu tenho que a integral, vou botar aqui para vocês, de A até B. Agora eu já estou chamando μ epsilon, não vou ficar escrevendo μ epsilon n o tempo todo não, tá? Vou chamar μ epsilon, essa minha sequência, tá? dμ epsilon de t menos x ao quadrado mais y ao quadrado, dμ epsilon de t. O limite disso aqui, quando o epsilon vai para zero, é igual ao integral de A até B dessa função μ. Tá legal? Como é que a gente pode ver isso daqui? Isso, né? Portanto, então, essa função aqui é bonita, é sem infinito, se você quiser, nesse intervalo. Tá? Essas medidas convergem pontualmente. Você pode ver assim, ou você pode ver direto da definição. Se você quiser usar a integral de Riemann-Lebesgue aqui, de Riemann-Stieltjes, desculpa. Tá? Você pode só escrever isso daqui, né? Quer dizer, o que é essa integral aqui? O que é essa integral aqui, né? Essa integral aqui é o limite quando você pega e divide. Você pegar, por exemplo, se você quiser fazer não para essa função aqui, mas para uma função crescente. Tá? Se você quisesse fazer para uma função crescente, você poderia dividir isso aqui em vários intervalos, né? De A até B, se você estivesse integrando para uma função crescente. Você divide em vários intervalos, e aí para cada intervalo você toma o tamanho do intervalo, né? O μ desse cara menos o μ de A, e aqui pega o valor menor e o valor maior. Então, para uma partiçãozinha suficientemente grande, fixada a partição, eu tenho uma partição suficientemente grande de modo que o valor, o piso e o máximo estão numa distância epsilon disso aqui. Né? Aí você fixa aquela partição, é claro que para aquela partição, quando você passar o limite no μ epsilon, o limite daquela partição é igual ao limite daquela partição é igual ao valor dessa partição aqui. Né? Mas como essa partição aqui estava no, digamos assim,
mais ou menos epsilon do valor dela, né? Deixa eu escrever isso daqui, né? Deixa eu escrever isso aqui. Só a prova sketch da prova disso aqui. Vou escrever isso aqui para funções, digamos assim, não decrescentes. Se eu quisesse provar isso aqui, quer dizer, eu estou querendo provar isso aqui, que o limite, quando epsilon vai para zero, e a integral de a até b de uma certa função, vamos chamar aqui de w de t, dmi epsilon de t, tá? Dá igual a integral de a até b da tua função w de t, dmi de t. Onde w é uma função não decrescente. Depois eu pego e escrevo a minha função como sendo a diferença de duas funções não decrescentes. Tá? Aí provo para cada um, então isso aqui vai valer. Então, se você quiser se ver pela integral, pela definição mesmo dessa integral, pega vamos chamar esse lado aqui direito, chama esse lado aqui de K. Chama esse lado aqui de K. Então, existe partição, partição P, tem o intervalo AB, né? Vamos chamar aqui A é menor do que T1, A igual a T0, menor do que T1, tal, TJ igual a B, de modo que, vamos botar aqui essa soma, vou chamar aqui a soma menos, associada a essa partição. O que é a soma menos associada a essa partição aqui? Somatório de W de TK, mi de TK mais 1 menos mi de TK, associado a essa partição. Né? Aqui eu pego o menor valor, né? Essa minha função W aqui é não decrescente. Aqui o A está aqui o B. Que isso aqui é menor ou igual do que o valor da integral, que é K. Isso aqui é menor ou igual do que a minha soma de W de TK mais 1, mi de TK mais 1, menos mi de TK. Isso aqui é a integral que está por cima, né? Então, ou seja, para cada pontozinho aqui, TK mais 1, estou pegando a diferença estou pegando esses dois retângulos aqui, esse e esse, um por baixo e um por cima. Tá? Então, existe uma parcial suficientemente grande, de modo que essa diferença, que esse cara aqui é o que eu chamei de SPP+, né? Existe de modo que a diferença é isso aqui dado delta maior do que zero, existe uma partição de modo que essa diferença aqui é no máximo delta. Tá? Então, existe essa diferença no máximo delta. Ou seja, vamos escrever assim que o teu K é menor ou igual do que essa partição menos mais o teu delta. Tá? Mas é claro que o teu valor dessa partição menos aqui, agora se tu fixou os pontos da partição, isso aqui é igual ao limite, quando o teu epsilon tende a zero, de quê? Da soma de W de TK, que era o menos, mi epsilon de TK mais 1 menos mi epsilon de TK. Que agora é só uma quantidade finita de pontos. Né? Em cada um desses caras, o mi epsilon converge para a função mi. Então, esse cara aqui dá o limite disso, mais delta. Mas observe que esse cara aqui é uma partição, isso aqui é menor ou igual, que o limite quando o epsilon vai para zero, de quê? Isso aqui, como a W é não decrescente, é menor ou igual do que a integral. Do que a integral de A até B, W de T, dmi epsilon de T. Que eu estou pegando aqui o primeiro valor. Estou pegando o último. Isso aqui mais delta. Ou se você quiser botar aqui o limite, isso aqui é igual ao limite disso. Cada um desses caras é menor do que a integral. Então, isso aqui fica menor ou igual que o lim inf, se você quiser. Né? Então, isso aqui é o limite dessa soma aqui. Cada uma dessas somas é menor ou igual que a integral. Agora eu posso pegar o lim inf
isso aqui continua valendo. Tá? Então, dessa forma, você prova que o lim_inf desses negócios aqui é maior ou igual do que K menos delta. Então, isso aqui implica que esse lim_inf de epsilon, isso vai para zero, de A até B, W de T, dmi epsilon de T, é maior ou igual do que K menos delta. Se você fizesse para o outro lado, você ia encontrar que o lim_sup, quando o epsilon vai para zero, integral de A até B, W de T, dmi epsilon de T, seria menor ou igual do que K mais delta. Conclusão é que a diferença do lim_sup para o lim_inf, lim_sup menos o lim_inf desse negócio, dá no máximo 2 delta. Tá? Como o delta é arbitrário, então o lim_sup é igual ao lim_inf, e esses caras têm que ser igual ao K. Tá? Então esse aqui é o argumento de análise real básica, análise na reta básica mesmo, né? Tá bom. Então a gente conclui isso aqui, que essa integral de dmi epsilon, que o limite dessa integral vai para esse cara aqui. E o que é que eu faço agora? Vamos lá. O que é que eu faço agora, senhores? Tá. Lembra que eu tinha o quê, né? Lembre-se que eu tinha real de f de x mais i y mais i epsilon. Isso aqui era igual a py mais integral de menos infinito até infinito. Lembra que foi aqui que eu comecei, tá? A gente começou disso aqui, né? Essa expressão. Se eu trocar essa integral de menos infinito até infinito por integral de a até b, como esse cara aqui é não negativo, eu tenho que isso aqui vai ser maior ou igual. Tá? Agora eu passo o limite, quando o epsilon vai para zero. O que é que eu obtenho desse lado aqui? Desse lado aqui, a função vai dar real de f de x mais y. A função é contínua aqui. Lembra que o y aqui é positivo, tá? E desse lado aqui, então, vai dar maior ou igual do que py mais, pelo que a gente acabou de ver, isso aqui dá dmi de t, t menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Em particular, agora, como A e B são arbitrários, e esse lado aqui não depende de A e de B, agora você estica de novo, né? Ou seja, comecei aqui no level epsilon com todo, diminuí para A e B, passei o limite, estiquei de novo. Se você esticar de novo, você encontra que é real de f de x mais y maior ou igual do que py mais. Aqui você usa convergência monótona, né? Convergência monótona porque tudo aqui é não negativo. Assim, só uma observaçãozinha básica que eu fiz, essa provinha que eu fiz aqui foi para funções não decrescentes, para a função W não decrescente, né? Você pode escrever qualquer função como sendo a diferença de duas funções não decrescentes. Né? Então, em particular, qualquer função contínua, qualquer função de variação limitada no intervalo. Né? Você escreve essa função como diferença de duas funções não decrescentes, aplica essa prova para cada uma delas. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Agora sim, passei a convergência monótona e obtenho que isso aqui é maior ou igual. Em particular, o que é que eu já ganho com isso aqui? Em particular,
particular, o ganho que essa medida dmi, integral de menos infinito até infinito, de dmi de t 1 mais t2, isso aqui é menor do que infinito. Tá? Porque é só botar o x igual a 0 e y igual a 1 aqui. X igual a 0 e y igual a 1. Tá legal? Tá bom, então agora eu tenho uma função μ, que é não decrescente, que a medida associada dmi de t satisfaz essa desigualdade. Então agora a gente vai lá e construi, então construímos, construo a minha função g. Minha função g de z, que é igual a, 1 sobre πi, integral de menos infinito até infinito, de 1 mais z quadrado, 1 mais t quadrado, dmi de t, t menos z, mais z sobre πi, integral de menos infinito até infinito, de dmi de t, 1 mais t2. Construa essa função aqui. Na verdade, ainda vou jogar para você aqui de bobeira, esse termo aqui, menos IPZ. Construa essa função aqui. É isso? Isso, construa essa função. Analítica no semiplano superior, e eu sei que a parte real dela dá o quê? Real de g de x mais y, sei que dá py mais y sobre π, dmi de t, t menos x quadrado mais y2. Faltou alguma coisa aqui, né? Faltou aqui o y sobre π, faltou y sobre π, faltou y sobre π. Sei que a minha, quando eu defino a g dessa forma, sei que isso aqui vale. Portanto, essa desigualdade aqui está me implicando nada mais, nada menos do que, isso aqui implica que a real de f x mais y é maior ou igual do que a parte real dessa g de x mais y. Aqui. Tá legal? Eu quero provar que isso aqui, de fato, é uma igualdade. Né? Esse é o objetivo do teorema, provar que a parte real da f de x é igual a isso aqui, tá? Então, vamos lá, está quase lá, já provei que é maior ou igual. Eu vou aqui, defino a minha função h de z como sendo f de z menos g de z. Tá? Essa função h aqui já nasce com o quê? Já nasce com real de h de x mais h de z maior ou igual que zero. Né? Porque a parte real da f é maior ou igual que a parte real da g. Legal. O que mais, hein, gente? O que mais? Vamos agora dar uma olhada. Tá, agora só. Eu tenho que provar que essa parte real dessa h aqui é zero. Tá? Para concluir o teorema, provar que a parte real da h é zero. Nós estamos bem pertinhos. Provar que essa parte real da h é zero. Vamos lá, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço agora, meu? O que é que eu faço agora? Tá bom, eu quero escrever isso daqui, ó. Vamos lá. Se A e B são pontos de continuidade da tua medida μ, então, vale o seguinte.
Vamos olhar para esse limite aqui. Limite, quando y vai para zero, integral de a até b, da parte real de h de x mais y dx. Vamos olhar para esse limite aqui. Isso aqui dá o limite, quando y vai para zero, de quem? Integral de a até b. H é f menos g. Então, isso aqui da parte real de f de x mais y dx, menos a integral de a até b real de g de x mais y dx. Tá claro? Isso aqui é só porque a h é a f menos a g. Agora, por definição, então vamos lá. Então, isso aqui é igual ao limite, quando o y vai para zero. Por definição da medida μ, isso aqui dá, esse primeiro cara aqui dá μ de b menos μ de a. Né? Porque eu defini a minha medida de μ exatamente como sendo essa integral aqui. E esse limite aqui, agora já separando, né? Esse primeiro limite quando dá isso aqui, esse limite aqui, quando y vai para zero, da real de g de x mais y dx, como a g eu defini por essa expressão aqui, onde a μ é uma medida com essa condição, isso aqui pela fórmula de Stieltjes, né? Essa segunda aqui, pela inversão que a gente provou, a inversão de Stieltjes. Eu sei que isso aqui volta, como a e b são pontos de continuidade da tua medida μ, eu sei que isso aqui volta para μ de b menos μ de a. Tá? Agora, como eu escolhi essa minha μ, de novo, aqui mais uma vez eu estou escrevendo y, mas isso aqui é a minha subsequência, tá? Como eu escolhi a minha μ de b para convergir em todo ponto para μ de b e μ de a para convergir em todo ponto para μ de a, então isso aqui vai dar zero, tá? μ de b menos μ de a, μ de b menos μ de a. Beleza. Então, concluí isso daqui. Então, para quaisquer a e b pontos de continuidade, vale que esse limite, quando f vai para zero, real de h de x mais f de x, isso aqui dá zero. Tá? Lembra-se que isso aqui é não negativo. Então, na verdade, se eu chamar isso aqui de duas estrelas, em verdade, essa proposição aqui, duas estrelas, ela vale para quaisquer a e b. Por quê? Porque se a e b não forem pontos de continuidade, porque a e b, esse intervalo aqui AB, sempre está contido no intervalo CD, onde C e D são pontos de continuidade, né? Já que os pontos de descontinuidade são pontos isolados. Tá? Então, eu sempre posso botar meu AB dentro do intervalo CD, onde CD são pontos de continuidade. Se essa integral aqui, se esse limite, quando isso aqui vai para zero, quando f vai para zero, com CD, se esse limite vai para zero, como a função que está dentro aqui é não negativa, o limite com o AB, onde o AB está dentro, vai para zero também. Tá bom. Então, isso aqui já vale para quaisquer pontos AB. Legal. Então, agora o lance é você olhar para a seguinte... deixa eu ver o que eu quero fazer aqui. Tá, então essa aqui é a primeira coisa que eu queria fazer. Essa uma aqui. A minha parte 2 é você observar que quem é esse limite quando y vai para infinito? Essa minha outra condição que aparece aqui. H de y sobre y. Se H de y sobre y é o limite, quando y vai para zero, quem é H? H é f menos g. Então, isso aqui dá f de y sobre y menos g de y sobre y. A gente viu que esse limite de g de y sobre y é por definição da P, né? Porque eu sei que o P dessa representação aqui é o limite de g de y sobre y. Real.
tudo, parte real disso tudo aqui. Real, real, real. Esse cara aqui dá P, isso aqui dá P menos P. Esse cara aqui dá P como a gente fez no começo da demonstração. Esse cara aqui dá P pela construção do G. Então, isso aqui dá 0. Tá? Então, eu sei que quando eu for escrever a parte real de f de x mais, sei lá, de z mais y, tá? X mais y mais y, de novo, jogando um epsilon para cima, isso aqui vai ser, lembra que aqui era o py, né? O p correspondente a, deixa eu escrever h, o p correspondente ao h mais y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de real de h de x mais y, sobre p menos x ao quadrado mais y ao quadrado dt. Tá? Só que esse p aqui é o limite, né, de h de y, repasse real de h de y sobre y. Eu já vi que ali era 0. Então essa fórmula aqui vale, sem esse cara. Tá? Portanto, o que eu quero concluir? O que eu quero concluir é o seguinte, isso aqui implica que tá. Note ainda o seguinte, certo? Note ainda o seguinte. Que essa integral aqui, ó, se eu pegar só essa integral, em vez de pegar menos infinito até infinito, pegar só de A até B, de real de H de T mais Y, sobre T menos X quadrado mais Y ao quadrado, tá? Se eu pegar só isso daqui, quando o x e y estiver parado, né? Se os meus x e y estiverem parados, isso aqui dá menor ou igual do que será que eu quero usar que o limite desse cara aqui vai para 0. Será que eu preciso botar... Não. Na verdade, se eu tiver só isso daqui, 0 menor ou igual do que esse termo aqui, né? Para y maior do que 0, esse termo aqui, ele é certamente menor ou igual do que se eu tirar esse denominador aqui, t menos x quadrado. Tá? Então, isso aqui é menor ou igual do que 1 sobre πy. Aí fica y sobre y ao quadrado, vezes a parte integral de AB real de h de t mais y. Tá legal? Se eu quisesse passar o limite, né? Portanto, o limite desse cara aqui, quando o epsilon vai para 0, eu já vi que dava 0. Tá? Portanto, o limite desse cara aqui, quando o epsilon vai para 0, dá 0. Então, isso aqui implica que o limite, quando o epsilon vai para 0, de y sobre π, integral de a até b, real de h de t mais y, sobre p menos x quadrado mais y ao quadrado, dá 0. Tá? Então, ó, o truque agora é olhar só para esse limite aqui, quando o epsilon vai para 0. Se eu passar agora o limite, vamos chamar isso aqui de 3 estrelinha, e passo o limite aqui, não, passando o limite, epsilon vai para 0, em 3 estrelinha, eu encontro o quê?
esse lado aqui vai para o quê? Vai para zero, isso aqui é uma função contínua, vai simplesmente para a parte real de h de x mais y. Tá? E desse lado aqui vai limite, quando y vai para zero, de y sobre π, integral de a até b, integral de menos infinito até infinito, de real h de t mais y sobre p menos x quadrado mais y quadrado dt. Tá legal? Essa integral, limite quando y vai para zero, essa integral você quebra em três partes. Tá? Você quebra essa integral em três partes. A integral de menos infinito até a integral de a até b e a integral de b até infinito. Tá? O pedaço do meio você já sabe que tem um limite, esse limite é zero. Ou seja, então isso aqui dá simplesmente o limite, quando y vai para zero, de quem? A integral de menos infinito até a, desse cara, real de h de t mais y sobre t menos x quadrado, y quadrado dt, mais a integral de b até infinito, de real de h t mais y sobre t menos x quadrado mais y2 dt. Tá? E isso equivale para quaisquer a e b finitos. Tá legal? Agora, o truque é você comparar. O truque aqui é você comparar se você... o truque aqui é eu comparar se eu tiver pontos x1 e x2, aqui bem pertinho. Fixe agora x1 e x2. Tá? Eu fixo x1 e x2. E aí eu mando A e B para muito longe. Certo? Eu mando A e B para muito longe. Tomo um A aqui bem pequeno e um B aqui bem grande. Tá? Note que nessa integral aqui eu estou sempre tomando o T aqui está sempre fora do intervalo AB, né? Então eu queria comparar agora um T muito grande. Eu queria comparar um T aqui fora do intervalo AB. Eu queria comparar esses dois denominadores aqui. Eu queria comparar t menos x1 ao quadrado mais y ao quadrado. Eu queria comparar esse cara com o outro, t menos x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Tá? Filosoficamente, o que eu quero fazer é o seguinte. Só dizer para vocês como é que a prova vai acabar. A gente conclui os detalhes aqui em 5 minutos. Como é que a prova vai acabar. Fixado x1 e x2, se o A e B forem muito grandes, né, filosoficamente você vai ter que t menos x1 ao quadrado mais y2 ao quadrado vai estar próximo desse cara. Vou provar que essas duas frações são muito próximo de 1. Certo? Então, fixado x1, x2 e y. Tá? Isso aqui está muito próximo de 1. Portanto, né, esse cara aqui está muito próximo desse cara aqui, próximo de 1. Você limita por cima e por baixo por 1 mais epsilon e 1 menos epsilon. Portanto, esse limite aqui tem que estar entre 1 mais epsilon e menos epsilon para os dois caras, né? Para x1 e x2. Você vai acabar concluindo, então, que a parte real de h de x1 mais y é a mesma parte real de h de x2 mais y. Tá? Se você fizer essa conta aqui, vou mostrar para você o que é que vai dar. Você abrir isso daí, você vai chegar na seguinte coisa. Eu estou um pouquinho sem tempo, deixa eu poupar essa conta para vocês aqui. Isso aqui vai dar, em módulo, menor ou igual do que 1 mais, se você fizer essa conta aqui, x2 menos x1, dividido pelo mínimo entre x1 menos a, x1 menos b. Isso.
x2 é o denominador, desculpa. x2 menos A, x2 menos B. Tá? Você abre essa conta, você faz isso aqui. Tem um quadrado aqui, não tem? Tem um quadrado. Tá? Moral da história é que se o A e B forem muito grandes, né? Isso aqui está fixo, se o A e B forem muito grandes, esse denominador aqui cresce, essa fração fica próxima de 1. Tá? Essa fração fica próxima de 1. Isso aqui vai me implicar que, quer dizer, esse primeiro cara aqui fica tão próximo desse quanto eu queira. Tá? Então você pode trocar aqui quando for x1 e y, você pode dizer que isso aqui é menor ou igual do que 1 mais epsilon vezes t menos x2 e y. Você vai encontrar que real de h de x1 mais y é menor ou igual que 1 mais epsilon, real de h de x2 mais y. Como esse epsilon é arbitrário, você vai concluir por isso aqui que real de h de x1 mais y é menor ou igual que real de h de x2 mais y. Tá claro isso aqui? Como não tem nenhum problema, assim, não tem nenhum problema trocar x1 com x2, você vai encontrar a mesma desigualdade reversa também. Né? Como podemos trocar x1 e x2, mesma desigualdade ao contrário vale, e aqui você fica então com real de x1 mais y, fica sendo igual a parte real de h de x2 mais y. Isso aqui valendo para qualquer x1, x2 e y. Tá? Então, mais uma vez, aqui está o grande lance. Você queria provar isso daqui, certo? Se obtém essa representação integral, onde a integral aqui está sempre se dando fora do intervalo AB. Você pega x1, x2 fixa, manda o A e B lá para muito grande, e você vê que esses dois denominadores são essencialmente a mesma coisa. Tá? Portanto, real de h de x1 mais y vai ser igual a real de h de x2 mais y. O jeito que você faz isso aqui é provando que é menor ou igual que 1 mais epsilon vezes o outro, maior ou igual que 1 menos epsilon vezes o outro. Depois, como tem uma simetria, isso aqui vale. Né? Mas aí, de fato, você já acabou, né? Porque se você escrever, então, h de z, h de x mais y, né? Lembra que a gente pode escrever como sendo u de x, y mais iv. Parte real é parte imaginária, né? O meu h' de z, a derivada mesmo, né? Eu poderia tirar a derivada com relação a x, por exemplo, se eu quisesse aqui. Então, isso aqui dá du dx de xy mais i dv dx de xy. Isso aqui dá o meu h' de z. Tá? Agora, quem é du dx de xy? O meu u é a parte real. E a parte real que eu estou dizendo aqui para vocês é que fixado y, a parte real é constante no x. Tá? Fixado y, a parte real é constante no x. Portanto, esse du dx aqui dá zero. Estou dizendo para ti que a parte real mais i dv dx. Ou seja, isso aqui vai me implicar que a parte real de h' de z dá zero. Se a parte real de h' de z dá zero, eu sei que h' de z tem que ser, então, uma constante ci. Vocês concordam? Tem que ser uma constante ci. Portanto, essa minha função h de z tem que ser igual a czi mais d. Czi mais d. Tá legal? Mas aí vamos provar então que czi mais d. Tá. Tá? Lembre-se que o limite, quando y ia para infinito, de real de h de y sobre y, h é um ci com c real, tá? A parte real dele dá zero, então ele é só uma constante imaginária. Tá? Lembra-se que isso aqui vai para zero. Lembra-se que esse limite aqui é zero. Mas quem é esse limite aqui? Quem é real de h de y? Real de h de y dá o que aqui? Dá menos c, né? Tem que ser zero. Então, isso aqui implica que o meu c é zero. Tá? Portanto, se o meu c é zero,
Se o meu C é 0, a H de Z dá igual a simplesmente uma constante D. H de Z é uma constante D. E aí a gente usa, finalmente, isso aqui implica que H de Z é uma constante D. Finalmente a gente usa que, a gente viu que esse limite, né, quando epsilon tende a 0 de integral de A até B, de quê? De H de x mais I epsilon, dx, isso aqui vai para 0. Da parte real, né? Tá? Como isso aqui é uma constante, então isso aqui implica que a parte real de D tem que ser 0. Só tem parte imaginária. O que me implica, então, que a parte real de H de Z é 0. E era isso que eu queria provar, né? Portanto, isso aqui me implica que a parte real de F de Z é igual ao real de G de Z. Tá legal? Beleza, então isso aqui foi o nosso... Agora a gente sabe ir e voltar da reta para U, de U para a reta, assumindo ou não que a função é contínua. Então, ou seja, voltando se eu tiver uma função ou voltando se eu tiver uma medida, tá? Então, essa representação de Poisson. Fiquem aí essa semana, então, dê uma avançada. Próxima semana a gente vai conversar aí com os capítulos, seção 7, né? Função de Pauli. Semana que vem eu quero fazer essa função da classe de Pauli, fazer um pouco de funções de tipo limitado já, e chegar já nessas fatorações dessas funções, tá? Dê uma avançada no livro, comece a fazer os exercícios. É importante que vocês façam os exercícios para a semana que vem. Então é isso aí, gente. Falou aqui que a gente já está atrasado aqui para o próximo seminário. Obrigado.